Bem-vindos a mais uma aula do curso de CSS da Universidade XTI, pessoal. Hoje nós vamos aprender como estilizar listas. Vocês já viram no curso de XHTML como construir diversos tipos de lista, né? Agora, nesta aula, nós vamos aprender a estilizar essas listas. Agora, um detalhe importante. As listas, elas são muito utilizadas na construção de menus nas nossas páginas. A sintaxe correta, né, para criação de menus, sejam eles verticais, sejam eles horizontais, sejam eles de subníveis, é sempre adotando aqui a estrutura de listas, tá? Então, é muito importante a gente saber estar manuseando aqui essas listas. Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, nós estamos visualizando essa estrutura de lista de links sem nenhuma folha de estilo. Então, pela formatação padrão do browser, vocês já podem verificar que existe aqui, de uma forma intuitiva, a indicação de um menu. Então, utilizar listas para a construção de menus, ela não só se justifica semanticamente, né, mas ela acaba trazendo aqui benefícios adicionais à usabilidade e acessibilidade do site, como vocês estão vendo. Tá? Então, vamos começar aqui a estilização da nossa lista, né? Conhecendo a primeira propriedade aqui que a gente vai usar para ela, que é o List Style Type. Então, vamos aqui acessar a nossa UL, por exemplo, né? E alterar esta imagenzinha que aparece do lado aqui das nossas listas. Então, nós já vimos no XHTML que é possível alterar esse elemento aqui, esse discozinho que aparece aqui, mas a forma correta de alteração visual da nossa estrutura XHTML vocês já aprenderam, que é utilizando CSS. Tá? Então, nós temos aqui, para alterar esses glifos, a gente pode utilizar, por exemplo, o square. Opa! Mas para isso eu preciso informar a nossa propriedade, que é a list, né, style type. E aí a gente pode informar aqui que é do tipo square. Aí ele vai alterar aqui para aquele quadradinho. Tá? Nós poderíamos utilizar aqui o circle. Então ele vai fazer essa bolinha sem o preenchimento, né? E com o preenchimento é o disk. Então está aqui. No XHTML, nós também temos esses valores, nós podemos utilizar, mas, de novo, a forma ideal de fazer esse tipo de coisa, né? Principalmente se você estiver utilizando um doctype strict, é dessa forma aqui, pessoal. Tá? A outra forma que nós temos aqui é a marcação de um sistema numérico. Então, como é que nós fazemos isso? Eu poderia colocar aqui uma marcação decimal. Opa, decimal. E ele vai marcar aqui para a gente 1, 2, 3, 4. Né? Poderíamos marcar ainda um decimal, né? Leading 0, que é uma marcação decimal que começa com 0 aqui na frente. Tá? Nós poderíamos usar uma outra marcação aqui, a lower Roman, que traz aqui, né, os algarismos romanos em minúsculo. Ou a upper Roman, os algarismos romanos agora em maiúsculo. Nós temos também mais outras duas formas aqui, a Georgian, né, que são aqui algarismos georgianos, e os armênios também, Armenian. Uma outra forma de representar aqui esses glifos é utilizando aqui o nosso sistema alfabético.
Então, eu poderia utilizar aqui, por exemplo, mantendo ainda o lower, né, de minúsculo e maiúsculo, lower Latin, de latino, né? Nós temos ainda uma variação, mas não precisamos lembrar dela, que é exatamente a mesma coisa. O lower alpha ou lower Latin é a mesma coisa. E podemos utilizar também o upper Latin ou upper alpha também. E, por último, também a gente pode estar utilizando os caracteres aqui, as letras gregas. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Lower Greek. Tá aí os caracteres gregos, né? As letras alfa, beta, gama. Então, aqui são as formas que nós temos de estilizar a nossa lista. Pelo menos aqui essa parte aqui dessa imagem que fica aqui do lado esquerdo, os glifos. O que a gente vai fazer? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, sempre venham aqui na W3 Schools e façam ali a sua pesquisa de referência. Então vamos aqui, ó, CSS, estilizando listas aqui, ou direto aqui, né, na referência também, se você preferir. Nós vamos vir aqui nas listas. E aqui na estilização de listas, vocês vão ver aqui todos aqueles valores ali, armênio, decimal, upper Roman, Latin, né? E aqui a marcação também, se é disco, circle ou square. Vamos agora continuar na nossa estilização de listas, retirando aquela imagem. Então vamos voltar aqui, e se eu quisesse retirar essa imagem aqui, poderia colocar simplesmente, vamos voltar aqui, simplesmente o valor none. Esse valor none, ele remove aquela marcação aqui da nossa lista. E nós ainda temos uma outra possibilidade. Nós ainda podemos colocar como marcação aqui, né, uma imagem. Então, poderia colocar aqui o list style image e utilizar aqui uma imagem no lugar daquela marcação, né? Eu vou utilizar aqui esta imagem, vamos procurar aqui, que eu selecionei seta.png, que está dentro de img. Então vamos lá, img seta.png. Vamos ver o resultado aqui, e está aqui a setinha de marcação da nossa lista. Tá? Ainda temos outras propriedades, que são essas aqui. Então, nós temos aqui a propriedade list style position, né? Essa propriedade, ela define a posição do box aqui, do nosso UL, né? Que contém aqui, na verdade, ela define a posição do box que contém o marcador da lista em relação ao box principal do elemento LI. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui dois valores. Eu poderia colocar ou outside, que já está dessa forma, ou inside. E aí tem um leve recuo aqui. Vocês viram aqui, ele colocou o nosso UL um pouquinho mais à frente do que ele estava. Vou remover aqui e vocês vão ver o resultado de novo. Olha só. Pronto, ele recuou agora para o lado esquerdo. Tá? E nós ainda temos a possibilidade, né, de fazer essa marcação da nossa lista de forma abreviada também, assim como praticamente todos os outros elementos. Como é que a gente faz essa marcação abreviada? Né? Com list style. Aqui a gente pode informar o tipo do ícone ali atrás, né? Eu poderia colocar um square, por exemplo, mas no caso aqui eu quero manter none, né?
eu quero um recuo inside, né? E quero manter essa URL que nós estamos utilizando aqui no nosso exemplo. Então, é assim que nós fazemos uma marcação simplificada da nossa lista. Então, tá aí a marcação simplificada, né? Vamos ver o resultado aqui, com recuo, ou outside, sem o recuo. E aqui vocês já estão habilitados aí a estar trabalhando com a estilização de listas, pessoal. Até a próxima aula, onde a gente vai aprender como criar menus.